Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, estou aqui em casa, né? Não estou no sítio hoje, aqui na Redinha. E um irmão veio no meu PV hoje que me fez uma pergunta que é bastante pertinente, que é interessante nós fazermos um vídeo. É um erro clássico, né, da maçonaria autocrática. Um erro no sentido de que consiste os princípios, mas não é um erro de vivência constitucional segundo o seu direito de uma potência soberana. Ela pode fazer o que ela desejar de forma administrativamente e conviver com as lojas da sua jurisdição de acordo com o que ela assim apresentar, né, com seus regimentos, com as suas leis constitucionais, etc. Mas devemos seguir um princípio lógico. E aí é o que eu vou te apresentar. Já aí, vai logo direto, qual foi a pergunta? Ocorreu com esse irmão, ele foi visitar uma loja, né? Ele foi visitar uma loja do sistema autocrático. Vou citar aqui a potência, ok? Ele foi visitar uma loja como visitante e ocorreu que ele chegou atrasado, né? Aconteceu dele chegar atrasado no tempo. E ele bateu ritualisticamente, né? Como ocorre nos nossos costumes maçônicos. E a sessão estava, de fato, no grau, né? No primeiro grau, né? Houve todo o processo. Ele bateu, foi correspondido dentro do templo. E aí abriu-se a porta do templo, perguntou-se quem ele era, e aí ele se identificou, né? Disse qual era a sua loja, disse quem ele era, né? O seu grau, etc, etc, etc. E aí o cobridor interno anunciou ao venerável. O venerável pediu para que ele entrasse ritualisticamente. O irmão, bode velho, entrou ritualisticamente e ficou, né, em posição entre colunas. E aí o venerável fez o telhamento. É aí onde nós vamos chegar nesse vídeo. É o tema do nosso vídeo. O venerável fez o telhamento ao maçom. Ele respondeu, né, decoradamente, etc, etc. E aí tomou assento no templo. Ele me perguntou se isso é comum, né, em todas as lojas das potências autocráticas da jurisdição, de certas jurisdições. Aí eu aproveitei adendo e disse assim, cara, é o seguinte, isso é muito comum. De princípio, eu respeito a posição do venerável mestre, que você está entrando em uma casa, a casa não é sua, você está visitando, né? E cabe o venerável mestre tomar a atitude que quiser. Mas eu particularmente eu digo que é uma atitude até inconveniente você fazer um telhamento a um irmão visitante. Agora, olha a incoerência. Eu gostaria que você pensasse comigo, ou seja, né, dê um tempo aí, relaxe, fique assim deitadinho na rede. Vá agora no Google e busque os landmarks. Se você tiver aí escrito, né? Veja bem como eu fiz a minha introdução. Cada potência é soberana para tratar assuntos administrativos conforme ela mesma desejar. Se algumas potências têm esse costume de fazer telhamento ou trolhamento dentro do templo, não tem nada de errado, ok? É uma soberania da mesma. Agora, tem princípio? Vamos ver se tem lógica. Vamos buscar lógica nisso. Buscamos então, vamos recorrer aos landmarks de Mackay. E o landmark específico que fala sobre isso, que é o 15º landmark. Veja só, deixa eu ver se eu tenho aqui decorado, né? Você sabe que eu faço meu vídeo muito à vontade, não preparo, não faço uma redação antes, eu chego aqui e vou falando. Veja só, o que diz o landmark? Abre aspas. Nenhum maçom visitante deve ser a palavra-chave do texto. A palavra-chave. Nenhum maçom visitante deve ser admitido em loja. Ou seja, ele não pode entrar na loja, onde a loja está sendo reunida.
ou seja, não pode entrar no recinto aonde a loja está sendo reunida, ou seja, os trabalhos estão sendo efetuados. Nenhum maçom pode ser admitido naquele recinto, né? Naquele recinto, sem as devidas formalidades, conforme os costumes já conhecidos nossos, né? Digamos, os nossos costumes. Ou seja, você não pode entrar no recinto se você não passar pelos devidos reconhecimentos conforme os costumes. E se, diz o Landmark, se aquele irmão, né, que está chegando, visitante, for reconhecido pelo irmão do quadro, algum irmão se responsabilizar por ele, esse irmão não precisa passar por esse processo de reconhecimento, ok? Assim diz o 15º Landmark. Veja aí, leia a sua tradução, se for vá buscar no original, veja o que eu estou falando. E a palavra-chave é admitido. Vamos ficar repetindo durante esse vídeo essa palavra, admitido. Ou seja, entrar no recinto, fazer parte daquele ciclo, não pode. Agora, pensa comigo, tem lógica, vamos lá, tem lógica. Um visitante, né? Uma pessoa, um visitante, um maçom visitante, chegar em um templo atrasado, ou seja, ele chegou atrasado, a loja já está aberta, os irmãos estão trabalhando a ritualística, e aí ele, como nós sabemos, são os nossos costumes, ele bate na porta do templo conforme os costumes, né? Conforme os costumes. E dentro do templo é correspondido. Então ele fica ali à vontade, né? Coloca o seu aventalzinho e tal, correspondido, ele vai entrar. Porém, ele entra no templo. Ele adentra no templo. Comete-se o primeiro ato digamos, de forma ilógica. Não tem sentido ele entrar no templo sem os devido reconhecimento. Para que ele seja admitido no templo, ele deve passar pelo reconhecimento antes de ser admitido. Bem, vamos lá. Ele bateu na porta do templo, o cobridor abriu a porta, não abriu por total, botou a cabecinha lá, olhou, fechou e anunciou o irmão, anunciou a pessoa. Tem um fulano aqui batendo aqui, né? E quer entrar. Aí o venerável mestre pede para que o cara entre ritualisticamente, como aconteceu com esse irmão. O irmão fica de pé na porta do templo, faz os devidos rituais, como os nossos costumes, conforme o que consiste a entrada no templo, o que diz o 15º Landmark consiste em outra forma de reconhecimento, não seria esse, mas a entrada do templo é outra questão, já faz parte da ritualística, ok? Né, para você não confundir o que eu estou aqui apresentando. Então ele fica na porta do templo, de pé e a ordem, né? E aí começa, né, a marchazinha, se for no escocês antigo e aceito, né? Se for no adornamita, ele faz aquela marchazinha, né? E aí fica ali entre colunas, beleza. Pô, ali eu já vejo que o cara é maçom. Pelo posicionamento do cara, eu já sei que o cara é maçom. Aí eu, como venerável mestre, eu vou fazer o reconhecimento que era para ter sido feito fora do templo. Eu vou fazer dentro do templo, já com o indivíduo dentro do templo. Tem lógica nisso? Me diga, tem lógica nisso? Eu não vejo lógica nenhuma. Ele já foi admitido dentro do templo. Ele já entrou no templo. Então não há mais necessidade de fazer telhamento ou trolhamento. A não ser se for de forma de instrução. O venerável chegar e dizer, olha, eu vou fazer aqui, meu irmão, vou fazer aqui um telhamento, trolhamento em você por uma questão de instrução, para que os aprendizes aqui, né, o meu irmão já entrou aí ritualisticamente, e aí eu vou instruir aqui os meus aprendizes, né, que são novatos, nunca viram uma cena dessa, e aí o meu irmão me permite, pede permissão, seria mais educado, meu irmão me permite
eu fazia um telhamento em você, aí ficaria uma coisa bela, né? Bonita, né? Mas fazer com que o reconhecimento daquele indivíduo seja feito dentro do templo não tem lógica. Perde todo o sentido do que seja de fato a maçonaria secreta, né? Não estou falando do seu termo discreto, mas secreta em termos de dentro de templo, porque dentro do templo a maçonaria é secreta, somente para as maçons devidamente iniciados. Então, a partir do momento que eu admito o indivíduo dentro do templo, ele é maçom. Não venha querer dizer que, não, pode ser um goteira, não, pode ser um maçom, ele pode ter aprendido na internet. O problema é seu. Se você deixou o cara entrar dentro do templo, você cometeu o pior ato maçônico, um perjúrio maçônico, e querer fazer o reconhecimento dessa pessoa dentro do templo, e depois, se aquele indivíduo não responder segundo as suas ansiedades, segundo os preceitos que você deseja, você colocar ele para fora. E aí ficar todo mundo engargalhada, achando bonitinho porque aquele cara não respondeu porque era goteira. Aí vocês vão ficar tudo alegre. O ágape vai ser sensacional, vai ser a piada da noite, porque aquele cara era goteira. Né? Então não tem lógica. Telhamento dentro de templo não tem lógica. Por isso que os rituais maçônicos, todos os rituais maçônicos, exigem um cobridor externo. Um cobridor externo. Se não é costume na maçonaria brasileira, né? Se não é costume, se nós não temos nos templos maçônicos cobridor externo, aí, meu irmão, é prerrogativa das potências e etc, etc. Não vou entrar nesse mérito. Então, chegou um visitante, chegou uma pessoa, né, para visitar a loja, a loja está em funcionamento, ou seja, os trabalhos já começaram. Quem deve estar lá na porta do templo para fazer os devidos reconhecimentos? O cobridor externo. Está lá sentadinho, espada na mão, digamos, simbolicamente. Chegou o visitante, o cara se levanta, pá, né? Começa logo ali, pá, pá. A primeira pergunta do treinamento: e aí, cara? Qual, né? Pá, né? Tô falando assim para quem é maçom. E aí? Aí o cara, pá, a segunda pergunta, pá, a terceira pergunta, pá, a quarta pergunta, pá, e continua, pá, beleza, terminou. Aí chega no ouvido do cara, pede a palavra, pá, beleza, e aí pede, meu irmão, aí já fica mais um recreio, meu irmão, qual é a sua jurisdição, qual é a sua loja, para me fazer as devidas apresentações aqui, etc. Aí ou o cobridor externo bate na porta do templo, né, ritualisticamente, ou permite já o visitante, né, bater a porta do templo. Beleza? Bateu a porta do templo, o cobridor interno vai responder, né, para o venerável mestre, conforme os nossos costumes, vai abrir a porta, e o cobridor externo vai dizer: ó, estamos aqui, o irmão visitante fulano, beleza, devidamente reconhecido, babá. E aí, se ele disser, aí se o cobridor for um cara mais, digamos assim, que conhece maçonaria, tem algum irmão lá que dentro do templo que você conhece? Aí ele diz o nome, e aí o cobridor anuncia, o cobridor externo diz para o cobridor interno: ó, tem um irmão aí, fulano de tal, que conhece aqui o irmão, segundo o 15º landmark. Aí o cobridor interno, devidamente formado, faz o anúncio e joga. Se o visitante disse: olha, o Jair que está aí dentro, o Jair me conhece. Pronto, o Jair me conhece. Dá só um exemplo aqui. O Jair me conhece. Aí diz o nome do candidato. O cobridor interno. O Jair está dizendo que o Jair aqui conhece ele. Aí ele diz o nome. Rapaz, eu conheço. Meu venerável, conheço o nosso irmão. Bota o cabo para dentro. Pronto, acabou. Simples assim. Entendeu? Mas tem muitas lojas que querem aparecer, né? E etc. Querem, digamos assim, humilhar o irmão, constrangir o irmão e etc. Beleza? Agora, volto a repetir. Se for por uma questão de instrução, né? De instruir um aprendiz que nunca viu, peça permissão ao irmão que está visitando, né? E se ele se permitir, se ele disser: não, meu venerável, pode continuar. Mas de forma, de fato, ritualística, é totalmente fora da lógica. Fora da lógica. Se o cara foi admitido dentro do templo, se ele foi admitido,
Se o venerável for fazer trolhamento, telhamento dentro de um templo, acabou-se. Fugiu totalmente da lógica. Da lógica, ok? Seria totalmente já uma forma pejúria, ou seja, não tem sentido nenhum. Você colocou um cara para dentro do templo, aonde o Landmark diz que você não deve admitir um irmão visitante sem os devidos reconhecimentos. Aí tu vai querer tirar a tua dúvida se o cara é maçom dentro do templo, admitindo ele dentro do templo. Aí você está sendo totalmente incoerente. Espero ter ajudado esse irmão que passou por esse constrangimento de ser telhado dentro do templo. Ainda bem que ele é um maçom estudioso, né? E respondeu de forma bem eloquente, digamos assim, dentro da ritualística. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.